Deixa eu ver o que tá passando na televisão. NASA encontra vida fora da Terra. Isso me fez me lembrar de um conto. Conto esse contado pelo meu tio Juca e que eu vou te contar agora. Segura aí. Escuta só. Quando a noite encosta e a porta range sozinha, tem um nome no escuro que arrepia a espinha. Contos de arrepio, contos de arrepio. Fala baixo que o medo ouviu. Contos de arrepio, contos de arrepio. Se você chamar, ele vem pra perto de você. Boa noite. Hoje, em mais um conto de arrepio, eu vou contar pra você uma história contada pelo meu tio Juca. Ninguém acredita. Todos dizem que é mentira, que ele estava bêbado e não se lembra do que aconteceu. Mas meu tio Juca tem algumas provas. Mas enfim, tudo começou quando o tio Juca estava voltando da roça. Era ele, o luar, a monarque e o som dos grilos. Ali por volta das 7 horas da noite, tio Juca vinha no caminho, que era longo, até sua casa. Com 2 quilos de mandioca amarrado em sua bicicleta, trazia sua janta para casa. Quando no meio do caminho, depois de cruzar o coqueiro torto, ele percebeu que o mundo parou. Parou de uma maneira diferente. Os grilos cessaram o barulho. As estrelas já não estavam mais no céu. E de repente, uma escuridão intensa, densa, estava em volta de tio Juca. Tio Juca conta que não estava entendendo o que estava acontecendo. Achou que podia estar morrendo. Quem sabe era agora que um infarto fulminante levaria a sua vida? Pois bem, tio Juca olhou para o céu e uma fresta de luz se intensificou, se tornou em um cone branco e forte de luz, descendo e tocando até o chão. Tio Juca disse que, maravilhado com aquilo, andou 3 passos para frente e pôs seus pés sobre a luz. Tio Juca diz que só sentiu levitar, subir, subir, subir. Começou a ver as coisas do alto, o campo, o caminho, a lagoa. E de repente, um clarão o cegou. Tio Juca diz que quando acordou, ao seu redor ele viu uma sala toda branca, paredes lisas, sem portas ou janelas. Porém, um ruído, como aquele ruído de rádio sintonizando a estação, sabe? E de repente, seres magros, com os dedos longos, de olhos grandes, seres acinzentados, apareceram naquela sala. Não falavam com ele, porém é como se ele os entendesse. E começaram a passar a mão em tio Juca, na cabeça,
E ele sentiu um arrepio que foi até os pés. E começaram a examiná-lo. Começaram a colocar ele como se fosse em uma máquina para ler o seu corpo. Foi então que tio Juca desmaiou. Então tio Juca acorda desse desmaio, gritando: socorro, socorro, socorro! Procurando aqueles seres e onde ele estava. Ele já não estava mais naquela nave espacial. Mas tio Juca estava no campo, no caminho, ali onde ele tinha parado. Sua Monark continuava caída no pasto, do jeitinho que ele deixou. Sua mandioca estava lá, fedendo a azedo. Tio Juca então pensou: como pode ter estragado em tão pouco tempo? De repente, 4, 5 minutos que eu estive. Então tio Juca pega a bicicleta e continua o seu caminho até sua casa. Percebendo que já estava chegando, um amigo lhe passou do seu lado e perguntou: ei, Juca, onde você estava? Estávamos todos te procurando. E ele disse: me procurando? Pois eu estou aqui, indo embora para minha casa, vim do meu trabalho, como todo dia eu faço. Por que estão me procurando? O que querem de mim? Então seu amigo lhe respondeu: Juca, já fazem 2 semanas que você desapareceu. Onde você estava, homem? E ele, pasmo, disse: você está brincando comigo? 2 semanas? Eu estava indo embora para minha casa, quando de repente uma luz apareceu e contou toda a história. O homem riu e disse: Juca, para com a bebida, Juca. Isso faz mal. Juca foi embora para casa furioso, porque seu amigo não acreditou nele. Como assim? Estava insinuando que Juca estava bêbado? Então, em uma conversa de bar, Juca chega e senta naquela roda de amigos e todos já dizem: ei, sumido, onde você estava? Juca conta toda a história que aconteceu com ele. Porém, começam a rir da sua cara. Dizer que Juca não se lembra do que aconteceu porque estava muito bêbado. Então Juca disse: ah, é? Pois saibam que eu me lembro que aqueles seres com aqueles dedos grandes fizeram 3 furos no meu pescoço. Enfiaram tubos que drenaram meu sangue. E eu tenho a marca para provar. Ele mostrou 3 furos no seu pescoço. Juca diz que os aliens o abduziram e fizeram testes com ele. Testes genéticos, biológicos. Estudar Juca, quem sabe. Porém, muitos duvidaram, não acreditaram no que Juca disse. Mas, até hoje, meu tio Juca disse que quando passa avião, ele sente aquele calafrio. Quando o tempo muda e vai chover, dói esses 3 furinhos. E quando ele deita e dorme em um sono profundo, o primeiro sonho que ele tem é que ele está sendo abduzido novamente. Então, tio Juca nunca mais passou com a sua monarca naquele caminho. Começou a cortar volta, pegar carona com um amigo. Chegar mais tarde em casa compensava, pois não seria mais invadido por aliens. Pois bem, essa é a história de Juca. Até hoje vive os sintomas dessa abdução. E você? Já sonhou com os aliens? Já acordou com algum hematoma? Algo implantado em você que você não percebeu? Comente aqui. Abdução.
E se tu tem coragem de maratonar os contos de arrepio, se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha e corre, porque toda terça tem contos de arrepio. Obrigado. Fala baixo que o medo ouviu. Contos de arrepio, contos de arrepio. Se você chamar, ele vem pra perto de você.